aqui a gravação. Meus queridos, então vamos começar com uma oração. Nosso encontro hoje é para falar de redenção e nós vamos orar primeiro, claro, e aí a gente já começa logo em seguida, tá bom, gente? Então vamos lá. Eu costumo desligar a câmera, fique à vontade, né, para orar. Então, fiquem aí à vontade. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui perante a tua presença, Pai, por esta oportunidade de estarmos reunidos aqui, Pai, para nos aprofundarmos, Senhor, no conhecimento das tuas escrituras, de forma, Senhor, a entregar mais a nossa vida a ti, confiar mais em ti, que a nossa identidade, Pai, seja formada, Pai, no centro do teu coração, da tua vontade, Senhor, e de forma que os nossos desejos sejam transformados para a honra e glória do teu nome. Como nós vamos ver hoje, Pai, um assunto tão importante, mas quantos de nós não temos ciência das nossas prisões? E nós vamos ver hoje o que o Evangelho nos promete, a verdadeira liberdade que é em Cristo Jesus. E a gente às vezes confunde isso com libertinagem também, Senhor. Permita que a liberdade esteja sempre junto com a santidade. Que a gente consiga, que o Espírito Santo, Senhor, consiga ministrar nossos corações hoje, nos convencer do nosso pecado. Pai, nós somos tão falhos, nós não sabemos fazer a tua vontade, mas o teu Espírito Santo intercede, faz a sua vontade através e em nós, Senhor. Permita, Pai, que esse servo pecador não atrapalhe o que você vai fazer hoje, Pai Santo e Justo, nos nossos corações. Permita que o teu Santo Espírito, o seu Santo Bom Espírito tenha autoridade sobre nós nessa noite. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos começar, gente. Agora é a hora da verdade. Eu estou vendo se alguém não vai participar mais. A Roberta colocou uma foto no grupo ali, nada legal, né? Com o meu rosto travado. Mas eu perdoo a nossa irmã em Cristo. Então vamos lá começar, gente. Primeira a pergunta que a gente começa hoje, para quem já participou, né, desse tema, a gente já está fazendo pela segunda vez, para a glória do Senhor. Mas são coisas importantes, inclusive eu, toda vez que eu vou refazer esse estudo, esse aprofundamento sobre as doutrinas bíblicas, hoje não seria diferente, eu sempre me pego aí aprendendo de novo e revivendo aquilo. Por isso que nós temos que ler constantemente as Escrituras, porque a Escritura vai falar com a gente, como o Gabriel disse, ele começou a se aprofundar no conhecimento das Escrituras, e isso foi constrangendo ele a fazer a vontade de Deus. É natural que isso aconteça, e não seria diferente. Portanto, a pergunta que eu deixo para vocês é: vocês entendem o que é ser livre? Ou melhor, o que vocês podem e vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em liberdade? E aí eu vou deixar um momento, né, para vocês refletirem sobre isso, porque a resposta dessa pergunta pode direcionar o nosso coração a entender que talvez nós não sejamos livres como pensamos. Por exemplo, se vocês pensaram de uma maneira bem rápida num campo esverdeado, aquelas imagens do Windows, né, bem bonita, assim, aquela paisagem bem bela, e sim, dá um tom de tranquilidade, é natural que a gente veja essas imagens e fique tranquilo com a natureza, mas ao mesmo tempo nós precisamos entender que não é isso que vai nos trazer a verdadeira liberdade. Não é um estado, não é um lugar, não é o dinheiro. Alguém pode dizer assim, né? Pensar, né? Quantos de nós não pensamos? Cara, quando eu tiver um salário de 10 mil, eu vou ser livre. Eu vou poder fazer o que eu quiser. Eu vou poder, comprar minhas coisinhas. Eu vou sair de casa, né? Muitas vezes. Ou então a gente pensa que não, para eu ser livre, eu preciso morar sozinho ou ter um relacionamento conjugal, eu preciso casar, né? Então, se todas essas coisas vieram à mente de vocês, eu preciso dizer para vocês que isso não é a liberdade que a Escritura nos convida a ter em Cristo Jesus. Infelizmente, nós confundimos a liberdade bíblica com a verdadeira, com essas coisas que vêm à nossa mente, que a gente acredita que nos sequestram, e a gente vai ver hoje realmente tem muita coisa que nos aprisiona, mas nós colocamos nesse aprisionamento por livre e espontânea vontade, conscientes ou não. A gente vai ver isso também. Eu vou usar o meu exemplo do jogo, que
eu estava quase 2 anos, sei lá, sem jogar, e de novo eu me coloquei no jugo, no pesado, numa escravidão da minha própria vontade. Então, para responder, né, o que eu perguntei para vocês, o que nos aprisiona, né? Eu preciso entender primeiro o que me aprisiona para entender como ser verdadeiramente livre. Então, o que nos aprisiona? Esse nosso estudo vai trazer essas 3 coisas muito importantes, que é a lei, né, a letra da lei. A gente vai ver que agora, de fato, a letra da lei nos mata. A gente vai entender o que significa isso hoje também, aproveitando o nosso contexto. O nosso próprio desejo e o inimigo. Essas 3 coisas que nos aprisionam. Então, eu vou começar com a primeira, que é muito importante. Às vezes, infelizmente, geralmente os crentes, eu vou colocar entre aspas, né, que pode não ser um crente genuíno ou verdadeiro, mas é que a letra da lei, que é, quando a gente olha a lei e a gente vê que ela é boa, tá? Ela não é ruim, só que ela aponta o caráter de Deus, o que ele cobra da gente como santidade, ele quer que a gente seja daquele modelo. E é natural que a gente veja e olhe para a lei e fala, nossa, mas eu sou um inútil, eu não consigo fazer isso. E a primeira coisa que a gente nos coloca é num jugo de servidão para eu conseguir fazer tudo direitinho. Não, eu tenho que fazer tudo direitinho. Eu preciso, para ser aceito pelo Senhor, eu preciso fazer tintim por tintim, como está escrito aqui no livro do livro da lei, ou a sua vontade, né, que é a Bíblia toda. Então a gente se coloca nessa posição como se a gente conseguisse obedecer ao Senhor, como se, e aí é importante dizer que não que a gente não obedeça, mas essa fonte de obediência não vem de nós mesmos. Aí que está a sacada, né? A palavra de Deus vai dizer que somente em Cristo nós somos verdadeiramente obedientes, porque eu não confio mais na minha obediência, ou seja, aquela parte que fala que maldito o homem que confia no homem, vai dizer justamente sobre mim mesmo. Homem, eu sou homem. Então, maldito o homem que confia nas suas próprias forças. Essa é a verdadeira interpretação daquela parte. Se a gente ler um pouquinho depois, um pouquinho antes, nós vamos ver facilmente que quer dizer isso. E não no próximo. Não que a gente deva confiar cegamente no próximo, né? Não, eu vou confiar na Roberta e acabou. Não, eu tenho que tomar cuidado. A Roberta, apesar de ser uma cara serva de Deus, ainda assim é sujeita, é influenciada pelo pecado, como nós vamos saber um pouquinho mais. Então, quando eu olho para a lei, eu tenho que tomar esse cuidado para não me colocar nesse grau de servidão, ou seja, eu tento servir a Deus, me igualar ao nível de santidade que Ele quer que eu tenha por mérito próprio. Então, eu me obrigo. E aí, vamos colocar isso em prática. Eu tento me obrigar a ser o melhor filho, tirar as melhores notas. Gente, quantos de nós não fazemos isso? Eu tenho que ser em tudo irrepreensível. A minha igreja cobra, é um fardo encarregável, né? A igreja cobra que eu seja 100% santo. Eu uso a saia desse tamanho. Eu tenho que fazer a barba. Eu tenho que fazer não sei o quê. Então, todo mundo está cobrando a gente se sente um peso descomunal, porque as pessoas ou nos cobram ou nós nos colocamos em cobrança. Eu olho para a letra da lei, que é a lei de Moisés, e eu falo assim, nossa, ainda falta muito, eu tenho que fazer mais, eu estou sempre me cobrando, e é aí que vira uma bola de neve que eu nunca vou ser bom o suficiente. Essa é a frase correta. Na verdade, não há nada que a gente faça para ser aceito por Deus. Então, ou eu aceito isso ou eu rejeito. Não tem como eu trabalhar para ser aceito pelo Senhor. Então, olha só que legal. Em relação à salvação, eu não consigo nem obedecer a Deus. Eu aceito que Cristo obedeceu no meu lugar e vai operar a obra de salvação na minha vida. É Ele. Salvação, Cristo. Acabou. Não tem eu no processo. Não existe isso. É Cristo. Salvação, Cristo. Agora, em relação a viver o máximo da vida cristã, de aproveitar, usufruir da liberdade, isso tem a ver com a minha responsabilidade de olhar para as Escrituras e entender a minha liberdade em Cristo Jesus. Como eu conversei com o Mateuzinho no começo que eu conheci ele, eu falei sobre a liberdade que a gente tem em relação a comidas sacrificadas aos ídolos. E, pouca gente sabe dentro do nosso meio. Nossa, acho que quase, vamos supor, 5%. Acho que nem isso, né? Sobre a nossa liberdade nessa parte. Nós não entendemos 1 Coríntios capítulo 8, que vai falar dessa liberdade, é claro,
com cuidado para não usar essa liberdade como a pedra de tropeço, ou seja, eu convidar o irmão a participar da minha liberdade e esse meu irmão cair em tentação. Aí eu vou pecar junto com ele. Essa é o cuidado que eu tenho que ter, que está escrito em 1 Coríntios capítulo 8. Depois vocês leem, né, em casa, depois reflitam sobre isso para entender o que eu estou falando. Bom, então, pensando nisso, a gente sempre se coloca nessa escravidão, porque os nossos pais, às vezes não, mas às vezes sim. Eu acho que eu vou ser livre quando eu sair da casa dos meus pais, porque eu acredito que eu não esteja livre porque meus pais me aprisionam, minha família me aprisiona. E quantos de nós não passam isso, né, dentro de casa? E eu não estou tirando mérito, que às vezes realmente tem famílias que são verdadeiras prisões. Só que, apesar disso, não é saindo da casa dos meus pais que eu vou ser verdadeiramente livre. Isso é uma mentira e a gente não pode acreditar nisso porque não é verdade. A gente só vai trocar o jugo que estava colocado sobre mim, por exemplo, através dos meus pais, o que eu colocava, o que eles colocavam, para o trabalho, um relacionamento. Então, eu só vou trocar o alvo da minha escravidão. Vocês entenderam? Então, a letra da lei, ela mata também por causa que ela revela que eu sou pecador. Então, ela me mata. De fato, eu sou amaldiçoado pela lei, porque eu sou insuficiente. Vocês entenderam? Então, Cristo veio nos salvar da maldição da lei, porque a letra mata e o Espírito vivifica no sentido de convencer a gente do nosso pecado, se render a Cristo e Ele nos dará vida e vida com qualidade, né? Qualidade de vida que significa vida com abundância, tá? E não muito tempo de vida. Eu não sei os irmãos, mas se Deus quiser, eu não vou viver muito não, porque eu quero, estar do lado de Jesus. O apóstolo Paulo sabe muito bem o que é isso, né? Ele sabia que ia morrer, mas eu falei, não, já tá bom para mim, já tá bom. O problema não é morrer. O problema é fazer a tua vontade, ó Senhor. Que a gente chegue nesse nível de intimidade e liberdade também, né? De poder escolher que ele foi revelado para ele, foi profetizado para ele que ele ia morrer se ele continuasse no caminho que ele ia traçar. Mas ele mesmo assim, não tem problema, eu vou fazer a vontade do Senhor, mesmo que seja para morrer por causa do reino dos céus, tá? Então, a segunda coisa, gente, é muito importante deixar muito claro que o pecado nos aprisiona. E quando a gente fala de pecado, a gente tem que ser muito conciso, porque senão fica muito abrangente. Pecado, existe um contexto muito abrangente sobre pecado, né? Que é errar o alvo, o pecado original. Então, depois a gente conversa sobre isso, não é o alvo hoje. Mas quando eu falo de pecado, eu estou falando sobre o meu super desejo. É o que a gente chama de epitomia, né? Aquele super desejo que cresce no meu coração. E é interessante a gente tomar esse cuidado, que a gente não tenha desejo. Eu vejo muitos, de novo, cristãos ou membros de igreja estão ali embaixo de um jugo muito muito pesado também, achando que servir a Deus é um fardo, é incarregável, sendo que Jesus nos promete: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então não faz sentido, né? A gente viver sobrecarregado, viver cheio de como que se fala assim, pesado, e muitas pessoas acreditam que servir a Deus é um fardo, tanto que não pede dom, né? Acha, nossa, se eu pedir dom, se eu tiver ministério, quer que seja, responsabilidade maior, se eu vou ser provado. Não, gente, não tem nada a ver com isso. É uma maravilha servir o Senhor da maneira que Ele quer. E como Jesus nos prometeu, o fardo dele é leve, eu descanso nele. Então, todas essas preocupações que a gente acabou de falar, eu preciso ser aceito pela minha família, eu preciso honrar meus pais. Isso, Jesus fala, eu te aceito, você não precisa provar nada para ninguém, né? Então, o jogo é bem suave. Então, quando a gente fala de pecado, que o pecado nos aprisiona, eu vou usar eu como exemplo. É muito melhor, né? Em vez de uma igreja... Isso, exatamente, que tem a ver... A Júlia falou aqui, comentou, mas tem a ver com praticar a lei como se fosse para conquistar a salvação. Então é impossível, realmente é impossível, por isso que a gente se sente com esse jugo pesado que tem a ver com a letra da lei, como a gente falou, né? Com a lei de Moisés, a lei, o caráter de Deus exposta na lei, né? Então, quando a gente vai agora para a esfera do nosso super desejo, é aquilo que nos sequestra, é aquilo que, de fato, a gente vê que a gente vira escravo daquilo. Eu vou usar um exemplo, eu vou usar o meu exemplo, que é muito bom. Em vez de falar mal de alguém, eu falo mal de mim mesmo, que aí é de boa, né? Porque aí não tem problema com terceiros, né? Depois eu vou dar alguns exemplos aqui, que inclusive alguns entre nós vão até se identificar, ou achar, eu vou lembrar de alguém.
Primeira coisa, esses tempos, infelizmente, eu caí na brincadeira de começar a voltar a jogar online mesmo, não é aposta nem nada, graças a Deus eu não invisto dinheiro naquilo, mas eu invisto tempo, e muito tempo, né? E aí, o que acontecia? Eu vivia cansado, gente, é muito louco, é como se eu estivesse trabalhando como que fala? Para se render, idolatrar aquele ídolo, né, que estava crescendo no meu coração, e eu via que eu não dormia direito, eu acordava, eu dormia pouco, eu tinha que voltar a jogar para render, então eu via que aquilo era mais do que um trabalho, porque nem no meu próprio trabalho eu trabalho tanto assim, né? Então eu via que virou uma escravidão. Eu me coloquei no jugo de escravidão, gente, é assim, eu me percebi, gente, e pior que assim, eu não consigo nem sair disso, eu por mim mesmo não consigo me libertar disso, olha que engraçado. Eu como crente convertido mesmo, de fato, alvo, né, de um novo nascimento, influenciado pelo pecado, depois eu vou dar essa distinção para vocês, para a gente entender, eu caí nessa escravidão, eu estava ali sendo completamente escravo do meu pecado. Só que também, por ser verdadeiramente convertido, o Espírito Santo ele continuou continuamente ele me incomodando, eu sabia que eu estava em pecado, e o Espírito Santo me incomodava, eu falei assim, Senhor, não consigo sem você, me traz alguma coisa para me tirar disso. Eu pedia para pessoas orarem, intercederem por mim, para eu sair, né, desse vício, e eu, melhor do que ninguém, sei o que é estar viciado, né? Você não consegue, você não quer, mas você não consegue parar de fazer aquilo, tá? Então, aí, graças a Deus, o Senhor me tirou disso faz um tempo, já quase dias, vai fazer algumas semanas agora, né? Alguns dias. Então, aí eu começo a ver a liberdade, né? Eu começo a usufruir de novo da liberdade que eu tenho para visitar pessoas, tenho para falar do evangelho, para ler mais, para ter mais tempo. Sabe isso que eu vou dar um outro exemplo muito legal. Quando a gente tem, por exemplo, eu quero ter um carro dos sonhos ou uma casa dos sonhos. Eu fico anos e anos trabalhando por aquilo, gente. Às vezes aquilo eu nem preciso daquilo, vocês entendem? E aí vamos supor que carro é mais fácil, né? Eu faço empréstimo, eu faço um financiamento, eu compro o carro que eu tanto queria, e aí, além do carro, das prestações, né, que eu tenho que pagar a manutenção do carro, aí o carro quebra, eu tenho que pagar seguro, então vira uma verdadeira bola de neve, eu viro escravo daquele meu super desejo. Olha só que interessante, a pergunta simples eu precisava daquele carro que eu estou financiando, e muitas vezes, a maioria das vezes, né, infelizmente, a resposta é não, porque eu não trabalho com o carro, etc. Geralmente, né, tem gente que precisa mesmo, é a necessidade, mas eu vejo que aquele carro, vamos supor que é de luxo, ele não virou ele não é mais uma necessidade, mas ele é um desejo. Ele é uma coisa que me escravizou a ponto de ter que trabalhar em prol daquele carro, e aí tal, muitas vezes aconteceu na minha caminhada cristã, de eu querer uma coisa, o senhor falar assim, não, não é da minha vontade, eu insisti, e aí o senhor me deu, e aí eu virei escravo daquilo. Aí eu comecei até a pedir o contrário, o senhor me tira disso, porque eu vi que não era da sua vontade. Arranja um jeito de sumir com isso aqui, né? Eu não lembro o que era agora, não sei se era carro ou algum negócio, alguma coisa assim, né? O que é importante é entender que a gente tem que pedir para o Senhor que seja feita a vontade dele na nossa vida, porque senão a gente vai ser pego estando escravo daquele desejo. Isso pode ir para qualquer esfera, gente. O Luciano Subirá, para quem conhece, ele está falando muito sobre alimentação, o cuidado com o corpo. Então a gente tem que tomar cuidado disso. Ele tinha uma compulsão alimentar, então ele teve que tratar isso. Então todos nós temos tentação, né, gente? A verdade é essa. Então, estar em corpo, com o corpo ajudando e confessando o pecado é o melhor jeito, né, de sair dessa escravidão. Voltando aí sobre isso, é importante a gente saber a diferença. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, nascemos de novo como nova criatura, nova conversão, né? Como a gente viu no encontro passado. Agora eu não sou mais escravo e dominado pelo pecado. Agora eu sou influenciado. Essa é a grande diferença. Então, o influenciado não quer dizer que eu não caio em tentação. Eu caio em tentação, como eu falei da minha própria vida agora. Eu caí em tentação e fiquei um tempo ainda, né? Ali, bastante tempo, inclusive, em tentação, em pecado, né? Caindo em pecado. E aí, somente uma obra sobrenatural para me tirar daquilo. Então, quem tem vício em bebida, comida, a sexualidade, às vezes, né? Um vício da sexualidade também.
nesse meio, todas as esferas, maneiras, né? Então, tudo isso a gente vira escravo daquilo. Então, agora a gente entendeu que o pecado ele nos escraviza porque o super desejo ele cresce no meu coração e ele faz a sua vontade. É tipo, eu tô falando pro desejo, seja feita a sua vontade, e não na vontade de Deus. Assim, parece brincadeira, mas é isso mesmo, tá? E a gente vira escravo do nosso desejo e ele dá as cartas. Ele diz, ó, agora você vai acordar a tal horário, você vai dormir tanto e ele nos escraviza. Muito, muito assim louco, né? Como mesmo estando convertido, eu estava vivendo sobre essa escravidão, tá? Só lembrando então, se eu sou convertido, eu não sou mais dominado pelo pecado, porque antes da conversão, gente, é domínio, não existe como eu falar não para o pecado. O apóstolo Paulo vai falar isso, acredito que em Romanos 6 ou 7, que o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E a gente, por vezes, convertido, por ser influenciados pelo pecado, a gente se vê caindo nessa mesma situação. Eu não quero fazer isso, mas acabo fazendo. E aí o nosso movimento não deve ser de desistir, mas é continuamente falar, Senhor, me tira disso, me convença do pecado, me constranja para fazer a tua vontade, ó Senhor. Então, o Espírito Santo nos convence da sua justiça, do pecado, e a gente se livra daquela tentação, porque é da vontade de Deus que a gente saia da situação de pecado. Então, a gente não pode desistir. Essa é a nossa movimentação, Senhor. Lembrando do meu exemplo também, eu estava no jogo, eu queria jogar mais, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo falava, oh, não é da minha vontade. Aí eu falo assim, mas Senhor, eu não consigo sozinho, me enjoa disso, eu não consigo. Então, faça com que eu jogue. Tem gente que eu ouvi testemunho sobre cigarro, né? Que de um dia para o outro, depois da sua conversão, do encontro com Jesus, ele foi constrangido e ficou com nojo de fumar. Então ele parou. Ele viu que assim, uma movimentação do Espírito Santo, no sentido de tirar prazer daquilo, agora a vez dele, né? E é legal como o Senhor ele não descaracteriza a gente, né? Ele coloca a gente assim em co-participação com ele na nossa regeneração, etc. Lembrando que a fonte é ele, não quer dizer que a gente seja a fonte, de novo, cuidado com isso, mas dizendo que ele não respeita. Ele faz o movimento, espera o nosso movimento, né? Tá, então bem legal isso. Alguma dúvida, gente? Tudo na paz? Na paz? Tudo certo? Bom, então continuando, depois se eu for lembrar alguma coisa, algum exemplo, etc, a gente pode voltar. Então a última coisa que nos escraviza é o inimigo. E aí inclusive dentro desse estudo que a gente está falando sobre aqui, o inimigo só consegue escravizar a gente dando o que a gente quer. Então, o inimigo não vai tentar, por exemplo, no meu caso, bebida. Ele vai colocar um monte de bebida lá miraculosa na minha frente e tal. Eu vou falar, isso aqui não gera tentação nenhuma. Então, a minha tentação nesse lugar. Então, o inimigo das nossas almas, ele vai tentar nos seduzir através dos nossos super desejos, tá? Então, é muito interessante isso, e ele fica ali. Existe uma batalha espiritual, a gente está listado na guerra, gente. Por isso que pode parecer que eu não eu esteja sempre em prontidão lutando, mas eu, nesses tempos atrás, eu fui negligente, não estava orando o que deveria, não estava jejuando com a frequência quanto deveria, e aí eu fui acometido, né? Acabei jogando um pouquinho lá e é como se fosse o alcoólatra, né? Coloquei um pouquinho de álcool na boca, já era. Então, se eu estivesse assim, em prontidão, alinhado com o Espírito Santo, ele falou assim: sai fora, Júlio, que isso? Oxe, pode sair daí, o que você está fazendo? Você está brincando com fogo? Você esqueceu, né? Que quando você coloca, por exemplo, a bebida na boca, você fica desse jeito. Então, se eu estivesse orando, se eu estivesse ali em comunhão com o Senhor, eu não teria dado espaço para o inimigo me dar o que meu coração enganoso já gostaria de receber. Tá? Deixa eu só fechar aqui. Então é importante a gente lembrar que ele fica procurando e rugindo, né, bramando como o leão, procurando quem possa tragar. Então esse é o movimento dele. Ele fica ao nosso derredor, né, os anjos ao nosso redor, mas ele fica à espreita. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso também, tá? Então o inimigo,
É importante dizer também que a Bíblia, a gente não precisa ter medo do diabo, porque Cristo, ele resolveu, ele tirou do diabo o poder da morte, por exemplo, da influência, do domínio sobre as nossas vidas, através dos nossos super desejos, como a gente falou, e a Bíblia vai dizer que resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se a gente não se tornar comprável, e é essa a palavra correta, a gente não se prostituir após os nossos ídolos, e essa também é a frase correta, não é só sexualidade, tá, gente? Porque é uma prostituição, né? Se eu quero, por exemplo, ter um cargo numa empresa para eu ganhar dinheiro, então eu vou fazer do meu jeitinho, vou fazer conversar com alguém, eu vou conversar com o dono da empresa, vou conversar, você pode me fazer um favor, eu faço um favor para você. Isso não deixa de ser uma prostituição, tá, gente? Eu sei que é uma palavra forte para a gente falar, mas é isso mesmo, tá? Essa é a palavra correta que a Bíblia usa. Porque, querendo ou não, é uma troca, né? Não por sexualidade, nesse caso, mas é uma troca que eu quero dar o combustível para o meu super desejo. Outra coisa importante também, que eu falei um pouquinho, mas eu quero retomar, gente, é muito importante, não é que a gente não tenha desejo, não, de maneira nenhuma, mas que a gente continue em oração. Eu oro para que a gente esteja tão alinhado com o Espírito Santo que o desejo nasça do coração do Senhor, que os nossos desejos sejam transformados e regenerados a ponto de estar alinhado com a vontade de Deus. Ainda esses dias eu estava conversando, né, com a Roberta, que vontade que eu tenho de montar uma escola assim assado. Então esse desejo, a vontade dele pode, né, ser gerado dentro do coração do Senhor, ou tocar um instrumento, ou, por exemplo, se aprofundar nas escrituras para ensinar isso, glória a Deus, né? E veja que às vezes, se esse desejo não nasce no coração do Senhor, às vezes eu vou querer me aprofundar simplesmente para me achar superior aos outros, vocês entendem? Então, o alvo daquilo, olha só, é uma coisa boa se aprofundar nas escrituras, mas a gente é tão pecador que se esse desejo não nascer do coração do Senhor, eu vou usar isso para debater com aquelas pessoas simples que não tiveram estudo, por exemplo. Eu sei muito mais que essas pessoas. E eu vou desonrar o Senhor fazendo algo que seria para a sua glória. Olha que louco. Eu sempre costumo dizer, não sei se isso foi alguém que me ensinou, né, essa frase, mas a gente usa Deus como desculpa para não servi-lo. Então, alguém falou, não lembro quem, eu peguei essa frase para mim, mas muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo meu de novo, tô lá no jogo e falo assim, nossa, a gente está jogando bastante, né? É porque eu estou pregando para as pessoas aqui no jogo. Eu não queria pregar, eu queria ficar jogando o jogo, vocês entenderam? Mas eu jogava aquela desculpinha ali, ó, para me sentir melhor, para me justificar. Olha só que malandro essa minha natureza. Então, quando a gente fala de pecado também, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de carne. Carne não é corpo humano. Nosso corpo humano é bom para a glória de Deus. Mas quando a Bíblia fala de carne, ela fala da concupiscência, ou seja, a natureza pecaminosa que nasce, que é gerada lá em Adão, e todos nós temos. Então, a tendência para fazer o mal é a potência, meu querido, sinto de dizer, vai estar aí dentro do seu coraçãozinho. Então, é muito engraçado que a gente, principalmente os não crentes, né, olham para aquele cara que considera mal, né, que é a escória da sociedade, seja que for estuprador, ladrão, etc., e fala, olha esse vagabundo, né, com todo respeito, né, esse vagabundo aqui. Aí eu olho assim, esse cara não entendeu nada, que a potência para o mal, a potência para matar alguém, para fazer a maldade, está aqui dentro, está dentro de todos nós. Quem refreia o nosso pecado é o Espírito Santo, ele segura a gente, e até o ímpio, porque se ele soltar, a gente vai ser ladeira abaixo, né? Porque a gente tende naturalmente a fazer o mal, e isso talvez a gente veja aí mais para frente no próximo encontro sobre regeneração. Tá bom, meus queridos, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é isso. Então, eu gostaria de ouvir. Se eu esqueci alguma coisa, Roberta, você me ajuda aí a lembrar. Eu vou finalizar aqui a gravação. Então, espero que vocês tenham entendido aí, para quem ficou na gravação até o fim. Que Deus abençoe. Fiquem com a paz de Deus, tá? É isso aí. Eu vou finalizar.